Fala aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para continuar com as nossas aulas. E hoje vamos aprender sobre divisão de taxas. A divisão de taxas, ela é a marcação mais uma das marcações principais, fundamentais para nós fazermos nossas operações. Grave isso, tá? A divisão de taxas. Antes disso, da gente continuar, eu quero pedir para você deixa o seu like aí, pessoal. Dá um like aí agora aí. Clica no dedinho aí, vai, no joinha aí e ajuda a gente aí a crescer o canal, compartilha, porque nós estamos se esforçando para ajudar você e eu quero que você também nos ajude, certo? Vamos lá então. Vamos aqui abrir aqui e vou desenhar aqui para você. Nós fazemos aqui as coisas mastigadinhas e bem desenhadinhas. Vou pegar aqui minha mesa e vou pegar aqui o quadradinho. Vamos lá. O que é uma taxa dividida? Vamos supor que está vindo aqui um candle, né? Está vindo um candle aqui, verde, ok? Um candle de alta. Esse candle, ele é um comando, uma vela de comando. Ela deixa pavio aqui, tá? E não deixa embaixo. Só que ela deixou um pavio em cima. E aqui, antes dela, veio um outro candle e fechou sem o pavio. Ok? Isso aqui é uma divisão de taxa. Aqui passa a ser a divisão da taxa. Ok? Aqui é a divisão da taxa. Então, vem um comando, vem uma vela de comando, em seguida nasceu outra vela de comando. E aqui continuou o movimento do gráfico. Continuou para cima. Aqui, essa divisão de taxa aqui, porque os compradores, eles vêm colocando taxa e para aqui, porque aqui não tem mais continuação, porque não deixou pavio. Então parou aqui as taxas. Essa região é uma região forte que no futuro será respeitada. Como é que nós operamos nessa região aqui? Chega ali em cima. Opa. Deixa eu voltar aqui. Chega, vamos continuar aqui. Continuou, né? Chega aqui em cima. Começa a voltar o mercado. O mercado começa a voltar, retornar. Então quando ele chega aqui, quando ele vem nos primeiros 15 segundos ou até 31 segundos, tá? Ele fica assim, ó. Se é até 31 segundos, ou de preferência nos primeiros 15, se ele já fazer isso aqui, ó, vup, ele nasce e já vup, aqui você faz a sua entrada, ok? E ele vai subir e vai retrair, certo? Então ele vai deixar um pavio. Se ele vinha, quando ele alcançar essa região aqui, você faz a sua entrada exatamente aqui. O que vai acontecer? Ele vai dar uma retraída, geralmente é isso que ele faz, ele vai dar uma retraída aqui, e aqui vai ser uma operação de sucesso, pessoal. Respeita muito essa região aqui, ó, de divisão de taxas. Então lembra disso, a divisão de taxa é onde nasce um candle, fecha sem pavio. O candle de cima pode ter pavio? Pode. Pode ter um pavio aqui, ó? Pode. Só que aí muda o nível de divisão de taxa, ok? Muda. Ele muda o nível de divisão de taxa. Deixa eu apagar aqui. Ele muda. Por quê? Porque essa vela aqui, ela foi buscar aqui embaixo, certo? E subiu. Então, o nível ali, o nível da linha
da ponta do pavio da vela anterior passa a ser mais uma marcação. Entendeu? É mais um nível que você pode estar buscando para fazer a sua entrada. Então a vela, ela nasceu aqui, ela veio, buscou aqui. Você pode dar sua entrada, mas ela pode fazer isso aqui também, ó. Descer até aqui e retornar. Ok? O pavio dela pode vir até aqui, ó. Então é mais uma oportunidade de entrada, esse pavio. Mas aqui passa a ser uma divisão de taxa, porque nesta primeira vela não teve pavio. Então você deve marcar. Ok? Então a sua entrada passa a ser nesse pavio, até esse pavio, né? Porque nesse é uma entrada e aqui também pode ser. Mas se no caso de haver o rompimento, vamos lá. Se no caso de houver o rompimento, vamos supor que a vela desceu. Vamos supor que a vela desceu e fechou lacrada aqui, ó. Bem no nível, na linha do nível. Então aqui você faz a sua entrada. Por quê? Porque ela não deixou pavio aqui para baixo. Foi uma taxa de... Foi aqui uma divisão de taxa negativa de venda. Assim como tem uma divisão de taxa positiva aqui de compra, aqui também foi uma divisão de taxa. Você deve fortalecer essa marcação, porque futuramente essa divisão de taxa vai ser respeitada também, fortalecendo essa outra divisão de taxa. Então, essa região é uma região forte, que vai ser muito respeitada lá na frente. Quando isso aqui acontece, o que você tem que fazer? Você faz a sua entrada exatamente aqui, ó, da próxima vela. Assim que ela fechar aqui, você viu, percebeu que ela fechou sem pavio, você faz a sua entrada aqui, porque a próxima vela vai fazer, tende a fazer isso aqui, ó. Ela vai retornar, respeitando essa região. Então você faz a sua entrada aqui também, ok? Então grava esses dois pontos, ó. Grava essas duas maneiras aí, que dá para você fazer as suas entradas, ok? A vela vem, busca essa região e retrai, é uma entrada. Lembrando, sempre observa o movimento do gráfico, tá? O gráfico está vindo em movimento de alta. Então o favorecimento é o quê? Fazer operações para alta, call, né? Compra, ok? Compra, tá certo, pessoal? Grava isso. Então, se está em movimento de alta para compra, o que você vai fazer? Espera ele vir na região, faz a sua entrada. Os primeiros 15 segundos de preferência, ou até 31 segundos. Se ele não vir aqui, ele vai buscar aqui, você faz a sua entrada. Ou se ele vir aqui, você entrar e ele descer até aqui, você pega mais uma aqui, se você se sentir seguro, é claro. Ah, mas se ele romper? Se ele romper aqui, vamos lá. Vamos supor que ele rompeu aqui, ó. E travou aqui, ó. Travou aqui. Rompeu essa região. Bom, nós podemos... O que nós podemos fazer? Rompeu aqui. Você, se o gráfico tiver para alta, a próxima vela pode retornar daqui. A próxima vela ela pode retornar daqui, ó. Ela pode fazer isso aqui, ó, e subir. Por quê? Porque o gráfico está de alta, entendeu? A tendência dele é alta. Ela pode fazer isso aqui, ó, ou vir fazer isso aqui, ó, buscando esse outro fundo aqui. Mas subir, porque o gráfico está de alta. Ela fez um pullback, só que ela buscou o pavio da outra vela. Ok? Então a tendência está de alta. Agora a tendência, vamos supor que a tendência não está de alta, tá? A tendência está de baixa. Então, vamos fazer uma tendência aqui de baixa, ok? Então você vai ficar esperto para quê? Para fazer operações que vai dar continuidade para a queda, ok? Grava isso. Tendência do gráfico está de baixa. Vamos lá.
Tá vindo, descendo. Então você percebeu que ele fez apenas um pullback. Ele rompeu essa região aqui, ó. Rompeu. Se ele rompeu essa região, os vendedores estão com força. Então o que ele vai fazer? Vai nascer um candle aqui. Aliás, ele nasce. Observa outro detalhe que de repente nunca ninguém te falou. Ele nasce. O que dá mais segurança com que ele vai continuar aqui a tendência? É que ele nasce e volta. A primeira coisa que ele faz, ele volta. Ou seja, é a briga dos vendedores. Então volta, os vendedores permite os compradores voltar até a região aqui, ó, que é o objetivo deles. Em seguida, ele vai descer. Então você faz a sua entrada exatamente aqui, ó, nesse ponto. Você faz a sua entrada exatamente aqui nesse ponto, ok? Nesse ponto aqui, aonde deu início. Aqui, ó, exatamente aqui você vai fazer a sua entrada na linha, ok? Quando ele voltar, você pega aqui e ele vai dar continuidade, seguindo a tendência, pessoal. Sempre nós temos que operar acompanhando a tendência do gráfico, ok? Vamos para o gráfico aqui para nós vermos. Então, vamos lá. Vamos procurar as divisões de taxas. O que nós temos que procurar no gráfico? Você pega a sua linha horizontal e nós vamos procurar aonde tem as velas, que se inicia e fecha sem pavio. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Essa divisão de taxa aqui, ó, são dois candles. Aliás, aqui é um candle de taxa única, tá? É um candle inspirado, ó, ele tem muita força, tá? E ele fechou sem pavio. Em seguida nasceu um candle chamado candle mágico, ou então esse candle aqui é aquele candle que não tem uma definição, né? Porque ele não tem pavio nas duas extremidades. Porém, entre eles tem uma divisão de taxa. E essa região da divisão de taxa foi respeitada. Olha aqui, ó, ela foi respeitada aqui, ó. Tá vendo? Nasceu aqui uma vela de comando, chegou na região, mesmo que ela passou um pouco, mas ela fechou abaixo, respeitou a região. A próxima taxa nasceu abaixo, ó, a próxima taxa, ela nasceu, desceu, subiu, deu possibilidade de ter mais uma entrada e fechou abaixo. Ó. Ou seja, o que essas duas taxas aqui, que deu dois trades, duas operações de vitória, respeitou? Respeitou a região e acompanhou o movimento da tendência, que é de queda. Então, sempre quando o movimento estiver assim, nós devemos fazer operações seguindo o movimento. Olha isso, foram duas operações de vitória. Tudo bem. Próximo candle, o que aconteceu? Ele rompeu, né, a região, ó, rompeu a região. Então, no próximo, eu devo fazer uma operação para cima, de call, de compra? Não, por quê? Porque a tendência está de baixa. Olha aqui, ó, tendência de baixa, ok? Tanto é que ele fechou fazendo outra divisão aqui, ó, fez outra divisão de preço, de taxa. Você entendeu? É um candle sem definição, né? Um candle que tem força, mas não tem direcionamento. Mas por ele ter fechado sem pavio aqui, foi mais uma divisão de taxa. Em seguida veio um candle de força. Esse candle aqui, ó, que tem um corpo grande e dois paviozinhos, é um candle de força de venda. Ok? Quando isso aconteceu, por exemplo, vamos lá, esse aqui rompeu, certo? Rompeu a divisão. O que fazer? Espera, porque a tendência está de baixa, ok? Para ele ter uma reversão, ele tem que romper pelo menos todo esse ciclo, ok?
todo esse lote, porque aqui criou, aqui, ó, por ter uma divisão de taxa aqui, ó, aqui se torna 2 lotes únicos. Aqui em cima tem mais uma divisão de taxa, então aqui se torna mais um lote e aqui mais um lote. Então aqui temos 3 lotes, micro lotes, que torna um lote. Aqui, ó, ok? Então a reversão tem que pelo menos romper essa região aqui, ó. Olha o tamanho desse lote aqui. Aqui é um macro lote. Isso aí sim ele vai estar revertendo. Mas aqui a gente só tem que pensar em venda. Então olha o que aconteceu aqui na frente. Olha o que aconteceu. Quando ele rompeu aqui, tornou mais essa divisão de taxa, o que eu tenho que fazer? Esperar esse próximo candle vir na região, bater e retornar. Esse aqui não veio. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar ele vir. O próximo nasceu, desceu um pouquinho e subiu. Subiu. No que ele veio, você pega a sua entrada aqui. Ó. Ele desceu, fechou abaixo. O próximo veio, buscou 50% do candle anterior aqui. Ó. Continuou a queda. Você está vendo? O que aconteceu aqui, ó, embaixo? Ó? Mais uma divisão de taxa. Aqui, ó. Nasceu um candle de comando negativo de venda, que isso aqui é um candle de comando sem pavio, ó, e ao mesmo tempo uma divisão de taxa. Foi dividida a taxa aqui. Essa região é uma região forte, que futuramente vai ser o quê? Que aconteceu aqui? Foi respeitada. Qual é a tendência? Queda. Próximo candle veio, buscou a região e foi seguindo a tendência. Certo? Agora, nós temos que ficar esperto com isso. Ele desceu, e o que aconteceu aqui? Tá vendo esse candle pequeno, deixando um pavio grande de força? Opa, nós temos que ficar esperto, por quê? Porque pode ser um possível pullback, e foi o que aconteceu. Em seguida, depois desse candle, veio um candle de força, com a divisão de taxa. Olha aqui, ó. Nós devemos deixar marcado, porque ela vai ser respeitada futuramente. Geralmente essas divisões de taxa aqui, ela pode ser respeitada tanto para venda quanto para alta. Respeitou aqui, ó, mas é mais para alta também. Aliás, quando vai subindo, futuramente ele pode respeitar, mas é sempre importante deixar marcado. Esse candle de força aqui, ó, o que aconteceu no próximo? O que eu tenho que fazer? Nós estudamos isso na aula anterior. Você vem e mede. Você mede o fechamento e você mede os 50% dele. O que aconteceu? O próximo buscou 50% e continuou o movimento. Ok? Olha a taxa. O outro nasceu na taxa, buscou os 50% do anterior, continuou o movimento. Ok? Mas por ser uma taxa fechada aqui, tendência de queda, é interessante eu entrar no próximo para alta? Não. Tem que esperar. É uma entrada arriscada aqui, porque a tendência está de queda. Ok? Tanto é que o próximo que nasceu fechou uma vela aqui, ó, toda duvidosa e fraquinha, a outra veio e rompeu. Ok? A outra rompeu. Rompeu o fundo da anterior, mostrando um possível reversão do preço. Quando ela faz isso aqui, quando ela reverte o preço, você vem, ó, essa região aqui, ó, de divisão de taxa vai estar marcada. A próxima vela vai vir buscar, ó, ou a região de 50% dessa vela anterior, ou a nossa região aqui, ó, de divisão de taxa, e foi o que ela fez. Ó. Aqui é uma possível entrada, continuando a tendência. Você está vendo? Está vendo que como é a leitura, quando a gente se concentra e foca, nós conseguimos fazer as operações? E ele desceu com força, rompendo tudo. Olha aqui, ó, e fechou com uma divisão de taxa. Fechou com um candle aqui, ó, de fechamento de preço. Ó. É um candle de fechamento. Ó. Ele deixou pavio, desceu com força e fechou sem pavio. Ok? Em seguida,
aqui embaixo, nós temos um candle de força de alta. Olha a força de compra aqui, ó. Nós temos que ficar esperto com reversão a partir desse aqui. Esse aqui permite com que a gente dê a entrada para alta, ok? Geralmente, quando acontece esse candle aqui, ó, o próximo candle ele vem e desce, buscando 50% dele. E olha o que aconteceu, um candle de força de alta. E assim vai. Ele fez com que esse sinal aqui, ó, fez com que crescesse um lote grande de alta. E veio respeitar esse topo aqui, essa divisão de taxa aqui, nesse comando de vela de venda aqui, que criou um lote aqui, ó. Ok? Ó, iniciou um comando de venda com a divisão de taxa no seu início e finalizou lá embaixo. Finalizou lá embaixo um candle de força, fechando o pavio lá embaixo. Isso aqui é o que? Isso aqui é um lote. É um lote. Porque essa vela teve uma conexão com essa aqui, ó. O pavio se conectou com ela, criou um lote. Ok? Quando acontece dessa outra maneira, vamos ver aqui, como nós vimos aqui, ó, aqui é um comando de venda que teve uma conexão, deixou uma continuação para baixo. O próximo teve uma conexão dentro do candle anterior e continuou venda, fechando, dividindo a taxa, sem pavio. Aqui é um lote. Em seguida, abaixo, na divisão de preços, nasceu um candle sem conexão, sem vela, e fechou sem vela. Ou seja, é mais um lote único. Ok? E esse candle aqui, ó, que desceu, você vê aqui, ó, vamos falar uma coisa aqui para você, que de repente também você não sabia. Vamos lá aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, esse candle travou aqui, esse candle junto com esse aqui, ó, é uma região de venda, certo? Esse fez conexão com esse. Porque lembra, quando nós vamos estudar isso, acredito que nós não falamos sobre isso ainda. Aqui, ó, é um macro lote, ó, nessa linha aqui, uma região, tá? Aqui é a base, é a resistência da região, tá? Eu já falei que nós não precisamos dificultar as coisas comigo, porque as pessoas ensinam, os gurus aí ensinam que embaixo é suporte, em cima é resistência. Para mim é tudo resistência porque está resistindo, então fica mais simples, tá? Então você vai ouvir falando resistência porque está resistindo. Essa resistência aqui, nesse macro lote, o preço rompeu ela, certo? No que ele rompeu, aqui ó, fechou, dividiu o preço, dividiu a taxa. Esse aqui rompeu, mas fez conexão, ó, fez conexão com essa taxa. E esse candle aqui, ó, fez conexão com essa taxa de venda, fortalecendo ainda mais as vendas, entendeu? Isso é uma coisa muito importante que nós vamos estudar futuramente, ok? Então, acredito que você tenha entendido, acredito que você tenha entendido sobre a divisão de taxas, e elas são muito fortes para operar, pessoal. Então você vai marcando, tá? Conforme o preço vai andando, você vai marcando. Olha aqui, ó, vamos lá, o preço está aqui, olha aqui, ó, já teve uma divisão de taxa aqui, ó, aí você vai lá e marca, opa, divisão de taxa, maravilha, taxa, divisão de taxa, vamos colocar aqui, vamos lá, um comando de alta. O que provavelmente pode acontecer aqui, um pullback ou uma reversão de preço, né? Porque ele está num fundo e está num preço aqui, ó, fechado, ó, 153.010, um preço par. Você tá vendo? Se ele descesse um pouquinho aqui, na abertura dessa vela ou até o pavio dessa, daria uma entrada para alta. Ou você pode arriscar entrar na abertura dele. Por quê? Porque quando nasceu esse comando sem pavio,
que significa dizer que tem compradores aqui entrando com toda força. Tanto é que nem nasce pavio, porque não tem vendedores, tá entendendo? E numa região de um preço fechado, um preço par aqui, ó, fortalece mais ainda a entrada para call. Tanto é que olha a força desse candle. Olha a força desse candle, pessoal. Você tá vendo? Então aqui é mais uma divisão de preço, ó. 2 lotes aqui, ó. E ali em cima criou mais uma divisão de preço ainda. Tá vendo? Bom, nós vamos parar por aqui falando sobre divisões de taxas, tá? Tem várias maneiras, várias formas, vários candles que formam essa divisão de taxa. Candle careca, sem pavio dos dois lados. O candle de força, com o candle de força que vem com pavio, ó, que vem com pavio, ele fecha sem pavio, um candle divide a taxa, em seguida vem outro candle fazendo uma conexão, ok? Ou seja, para simplificar para você, sempre onde houver um fechamento do preço sem o pavio, ali uma divisão de taxa. Divisões de taxas nos topos e nos fundos. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, tá certo? Por enquanto, treinem, entrem na sua conta demo, ou se você quiser na real, mas treinem. Use o gerenciamento, não esqueçam do movimento do preço. Primeira coisa, veja o movimento, a tendência do gráfico, para baixa ou para alta, e faça suas operações favorecendo a tendência. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e vamos em frente. Um abraço, dá o seu like, compartilha, até mais.